A gente vai voltar a falar um pouco dessa participação dos ministros do STF no evento de 7 de setembro, especificamente sobre o ministro Alexandre de Moraes. Queria que o Theo explicasse para a gente de onde vem o acirramento do ministro e essa relação difícil com os políticos de direita e de extrema direita. Theo. Vamos lá, Pedro. O que a gente acompanhou ao longo dos últimos anos foi um embate entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, quando estava no comando do país, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mais recentemente, houve duas decisões que agitaram e fizeram com que houvesse essa convocação do 7 de setembro em São Paulo para focar em um pedido, priorizar um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi a decisão de suspender as atividades do X aqui no Brasil, derrubar a plataforma pelo descumprimento de decisões judiciais e falta de representante legal no Brasil, e também aquela revelação do jornal Folha de São Paulo de que havia uma troca de mensagens no gabinete do ministro em que a ideia era abastecer os inquéritos por fora do rito processual. Isso fez com que houvesse essa convocação para hoje na cidade de São Paulo. Mas não vem de hoje, são os casos mais recentes. A gente separou algumas telas para mostrar um pouquinho de como que foi essa trajetória ao longo dos últimos anos, principalmente desde 2019, quando o ministro Alexandre de Moraes assumiu a relatoria do inquérito das fake news. O inquérito que tramita há 5 anos, o inquérito que segue em sigilo, foi aberto sem a provocação da Procuradoria-Geral da República, a PGR, inclusive, na época, disse que comparou o Supremo a um tribunal de exceção e considerou o inquérito ilegal por não haver a participação do Ministério Público Federal, e não houve nenhum tipo de denúncia nesses 5 anos. Então, é um inquérito que foi considerado o inquérito do fim do mundo. Isso aconteceu em março de 2019, é motivo de críticas até hoje, e abriu a possibilidade para que, ao longo de todos esses anos, novas investigações fossem abertas e direcionadas ao ministro com base nesse inquérito-mãe, que é o inquérito das fake news. Pedro, o que de fato pegou para o bolsonarismo e para o presidente Bolsonaro à época e para o entorno dele foi a decisão de abril de 2020. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu uma nomeação feita por Bolsonaro, que tinha indicado e nomeado Alexandre Ramagem para comandar a Polícia Federal, para ser diretor-geral da Polícia Federal. Alexandre de Moraes barrou essa nomeação. Ele disse que a nomeação representava desvio de finalidade porque não observava princípios constitucionais de impessoalidade, moralidade e interesse público. Uma decisão que foi tomada depois daquelas revelações de Sérgio Moro de uma suposta interferência de Bolsonaro na PF. Diante desse cruzamento de informações, Alexandre de Moraes barrou a indicação de Alexandre Ramagem, que mais adiante também passou a ser investigado naquele inquérito que trata da ABIN paralela. Em fevereiro de 2021, piora a situação. Jair Bolsonaro era aliado próximo de Daniel Silveira. Alexandre de Moraes determina a prisão do deputado federal, então deputado federal, por ataques a ministros do Supremo, ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. Em resposta, Bolsonaro editou um decreto com indulto, com um perdão da pena de Daniel Silveira, perdoando ele pelos crimes que ele havia cometido. O Supremo anulou aquele indulto do presidente Bolsonaro e com o voto apenas contrário, favorável ao indulto dos ministros que foram indicados pelo próprio presidente. Em julho de 2021, há uma decisão que incomoda muito a Procuradoria-Geral da República e também é motivo de críticas por parte da direita. O ministro aceita, em parte, um pedido da PGR, arquiva o inquérito dos atos antidemocráticos, mas sem um pedido da PGR, ele abre uma investigação para apurar a atuação de milícias digitais. No âmbito dessa operação, manda prender o Roberto Jefferson, como vocês veem aí nesse último acontecimento de 2021. Na próxima tela, a gente chega no ano seguinte, a gente já chega em 2022. A próxima tela que vai aparecer em instantes e onde há uma operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes contra empresários que discutiam em um grupo de mensagens, um grupo privado, uma possibilidade de golpe de Estado em caso de uma vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Naquela ocasião,
houve um descontentamento muito grande do presidente da República, Jair Bolsonaro. Será que a gente tem a segunda tela para a gente mostrar aí? Essas que estão aparecendo agora. Essa operação contra os empresários em agosto de 2022 enfurece muito, causou a ira do presidente Bolsonaro, a autorização dessa operação pelo ministro Alexandre de Moraes. O então presidente, ele falou em canetada de um vagabundo ao atacar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Meses depois, essa investigação ela foi arquivada pelo Alexandre de Moraes porque ele disse que carece de elementos indiciários mínimos, ou seja, não tinha prova para a investigação seguir adiante. Em outubro de 2022, ele ordena a prisão de Roberto Jefferson novamente. Aquela prisão que vocês lembram, ele atacou os agentes da PF que foram até a casa dele com tiros e granada. Em outubro de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral ele amplia os poderes próprios por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, esses superpoderes incomodaram muito a Procuradoria-Geral da República, que se considerava escanteada dessas decisões. Também, em outubro, ele ordena a desobstrução das rodovias em meio às insatisfações com relação à vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A coligação de Jair Bolsonaro é multada em quase 23 milhões de reais por levantar dúvidas sem provas sobre o sistema de votação brasileiro. A gente vai para a próxima tela com a continuidade do que simboliza um pouco desse desgaste entre o ministro Alexandre de Moraes e a direita encabeçada por Jair Bolsonaro. Ele assume os inquéritos do 8 de janeiro, ordena o afastamento do governador do Distrito Federal no dia 8 de janeiro, horas depois dos ataques criminosos e antidemocráticos que aconteceram aqui em Brasília, sem um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, de ofício, que também causou muitas críticas a ele. Mandou também prender Anderson Torres, foi ministro de Jair Bolsonaro, também pesa nessa relação. Determina o fim dos acampamentos em frente aos quartéis e, em maio de 2023, o primeiro cerco às Big Techs. Ele ameaça a suspensão do Telegram no Brasil por descumprir decisões judiciais, ter uma interferência política na aprovação do PL das fake news e também por não ter um representante legal no Brasil. E aí a gente vai para a última tela para explicar um pouco dessa relação entre a direita e o ministro Alexandre de Moraes e dos críticos, também extrapolando a direita. Não só a direita, mas inclusive pessoas que defenderam o ministro no passado hoje fazem ponderações com relação à sua atuação. Em maio daquele ano, do ano passado, ele determina a prisão do Mauro Cid, braço direito de Bolsonaro, ajudante de ordens, chefe da ajudância de ordens do ex-presidente da República naquela operação da fraude no cartão de vacinação. Logo na sequência, ele fecha um acordo de delação premiada que complica a vida do presidente em diversas frentes. Agosto daquele ano, Silvinei Vasquez, que era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal na gestão de Bolsonaro, é preso por determinação de Moraes. Passa um ano preso. Em setembro daquele ano, Alexandre, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, exclui as Forças Armadas da fiscalização e auditoria dos sistemas de votação, depois de todo aquele arranca-rabo com generais, com as Forças Armadas, principalmente o Exército Brasileiro, no período pré-eleições. Em abril desse ano, inclui Elon Musk, o bilionário sul-africano, dono do X, do SpaceX, da Starlink, no inquérito das milícias digitais, aquele que foi aberto sem nenhum pedido da Procuradoria-Geral da República. Isso causa um rebuliço, porque se trata de um estrangeiro sendo investigado no Brasil depois de ter ameaçado descumprir decisões judiciais. Tanto que ameaçou que descumpriu. Em agosto, nesse fato mais recente, o ministro determinou a suspensão do X. É o patamar em que a gente está, Pedro, e que ajuda a entender um pouco dessa convocação que acontece hoje na Avenida Paulista e um estremecimento das relações, um acirramento dos ânimos. A gente fala da direita, mas também de pessoas próximas a autoridades que no passado também defendiam de maneira mais enfática a atuação do ministro e que hoje fazem algumas ponderações com relação a ela. E a gente viu logo depois que você terminou esse resumo completo, Theo, trouxe todos os pontos, uma linha do tempo completíssima com relação aos acontecimentos e esse estremecimento da relação entre o ministro Alexandre de Moraes e os políticos de direita e de extrema direita.
tá aí ele participando do evento de 7 de setembro aqui na Esplanada dos Ministérios.